Hare Krishna, boa noite. Vou dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Oi, Anandarasa, boa noite, Hare Krishna. Então, vou começando aqui as orações preliminares, enquanto isso o pessoal vai chegando. Como eu tenho bastante coisa assim para falar e eu não queria ceder muito no tempo, eu já vou ir direto para a leitura do verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavad Gita, como ele é. Capítulo 6, verso 45. Prayatana Dhyattamanastu Yogi Samsudakilbisha Annekajama Samsidas Tatoyati Paramgatim. Prayatna, pela prática rígida, Yatmanaha, que se esforça, tu e Yogi, tal transcendentalista, Samsudha, lavado, Kilbisha, de todos os seus pecados, Aneka, após muitos e muitos, Jama, nascimentos, Samsida, tendo alcançado a perfeição, Tata, então, Yati, atinge, Param, o mais elevado, Gatim, destino. Então, tradução e significado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição pela prática em muitos e muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. Significado: aquele que nasce numa determinada família virtuosa, aristocrática ou sagrada fica ciente de sua condição favorável à execução da prática de yoga. Com determinação, portanto, recomeça sua tarefa inacabada e então purifica-se por completo de todas as contaminações materiais. Quando finalmente livra-se de todas as contaminações, ele alcança a perfeição suprema, a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é a fase perfeita na qual se está livre de todas as contaminações. Isso é confirmado no Bhagavad Gita 7.28. Após executar atividades piedosas durante muitos e muitos nascimentos, tendo se livrado por completo de todas as contaminações e de todas as dualidades ilusórias, a pessoa ocupa-se no serviço transcendental amoroso do Senhor. Om Gyanatimgrandasya Gyanakanashalakaya Chakshurumritamyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tinamne. Namaste Guru Prestaya Hridyananda Padashri Prabhupada Karuna Shakti Kitasara Pracharne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamne. Namaste Sarasvati Devi Purvana Pracharne Vishesha Sunyavari Paschatiana Chatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpataram Vyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, lendo o verso novamente. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição pela prática em muitos e muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. Então, primeiro, eu gostaria de dar uma contextualizada, só para a gente situar, assim, onde é que está esse capítulo, onde é que está esse verso. Esse capítulo se intitula Dhyana Yoga, que é meditação em yoga, e o que a gente aprende, assim, da sequência desses capítulos é que nós devemos transformar a nossa ação em Karma Yoga, o nosso conhecimento em Dhyana Yoga, e a nossa meditação em Dhyana Yoga. E Krishna vai falar, na realidade, de meditação em toda a Bhagavad Gita.
mas ele vai citar o termo Dhyana Yoga assim poucas vezes. E as bênçãos, assim, o resultado da prática de Dhyana Yoga, melhor resultados do que bênçãos, assim, né? Mas o resultado da prática é a visão do verdadeiro eu, e também se alcança a vida espiritual, no caso, se estabelece em vida espiritual. Então, o verso, ele está num contexto assim de sequência de quando Krishna fala para Arjuna: você tem que se sentar num tapetinho de grama cuxa, focar o seu olhar na ponta do nariz, suspender a respiração, entrada e saída, regular a mente, por várias técnicas mecânicas, né? Nós chamamos de mecânicas porque elas normalmente envolvem um esforço corpóreo pessoal e não exatamente a concentração no Supremo, em Krishna no caso. E aí Arjuna vai ter aquela fala famosa, que Arjuna vai dizer: não, isso é muito difícil, é mais fácil controlar o vento do que a própria mente. E aí Krishna vai dizer pra ele: não, pela prática adequada e pelo desapego você pode conseguir, tipo, é difícil, mas não é tanto assim, até dá pra fazer. E aí Arjuna vai perguntar assim: então, quem não consegue fazer isso? Assim, não se dedicou à vida material e foi tentar se dedicar à vida espiritual e não deu certo, no fim ele não conseguiu nada, assim, como é que essa pessoa fica? Aí ele pergunta para Krishna isso, e Krishna, dentro da resposta de Krishna tá esse verso aqui, né? Krishna vai dizer que com o esforço sincero e mitigando, né, todas as mazelas, assim, ele vai alcançar o destino supremo. Gostaria de fazer uma observação que não é simplesmente... Ele vai explicar a questão do nascimento benéfico, né, nascimento aristocrático ou numa família de transcendentalistas elevados, mas não é simplesmente o fato de nascer nesta posição que significa que uma pessoa já atingiu a meta, mas é pelo esforço sincero, ou seja, o esforço, esse nascimento favorável, ele é só uma ajudinha, ele é uma facilidade, mas na realidade o que vai determinar atingir a meta é o esforço sincero que a pessoa vai fazer. Então, tendo colocado essa contextualização do verso e do capítulo, eu queria fazer algumas considerações sobre a prática de Bhakti Yoga, esse método que é o método que vem direto da Suprema Personalidade de Deus, sobre como a gente chega até ele. E Bhakti, ela é efetiva não porque ela é diferente, ela tem coisas que não se encontra em nenhuma outra forma de espiritualidade, etc. Na realidade, Bhakti, ela é efetiva porque ela é completa, ou seja, ela contém todos os outros processos dentro dela. Bhakti resume tudo isso, da mesma forma que as raças, né? Madhurya Rasa contém todas as outras raças dentro e por isso ela é completa, porque ela contém todas as outras. Bhakti, da mesma forma, contém todos os processos dentro. Bhakti resume todos os processos de espiritualidade de alcançar o Supremo. E Hridayananda Maharaj, ele fala assim, em algumas palestras dele, que yoga você pode praticar sem consciência de Deus. Porém, Bhakti é estritamente sobre consciência. Então, assim, se a gente quer chegar num ponto assim que, bom, eu quero praticar Bhakti mesmo, assim, eu sinceramente quero praticar Bhakti, então eu tenho que colocar luz nas minhas práticas, né? Eu tenho que dar visão para elas, tenho que dar vazão para que eu possa analisá-las, né? Então é consciência de Krishna, por isso que a gente chama dessa forma, né? Não tem como a gente praticar de forma indireta a vida inteira e dizer que a gente está praticando Bhakti. Isso tem um equívoco, assim, né, de conceito. E outra consideração sobre Bhakti, antes de entrar no tema mesmo, tá, gente? Eu só tô dando uma introduçãozinha de alguns conceitos aqui. Mas quando a gente se apresenta, a vida espiritual se apresenta pra gente, uma pessoa poderia pensar assim: nossa, a vida material me dá tantas opções para ser feliz e desfrute, mas a vida espiritual está dizendo para mim: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, etc. Então pode parecer, num primeiro momento, que a vida espiritual estaria nos tirando opções, mas bem pelo contrário, a vida espiritual ela está tirando aquilo que impede que a gente tenha direito de escolha. Então, a vida espiritual, ela chega pra gente, assim, nos dando um leque de opções variados de como a gente lidar com as coisas, com todos os aspectos da vida, principalmente conosco. Porque a vida material dá muito poucos recursos, o conceito material de vida dá poucos recursos pra gente lidar com nós mesmos, porque nós temos que lidar com nós mesmos. E a vida espiritual, ela nos dá recursos, assim, dos mais variados para que a gente possa fazer isso. E por isso que a gente pode, assim, com certeza, analisando a natureza de Bhakti Yoga, dizer que Bhakti, ela não é sectária e ela é muito acessível. E é aí que eu quero começar o tema. Eu vou tomar um pouquinho de água, porque a gente estava no grupo de estudos do Bhagavatam. Então eu tô desde as 6 falando, sem parar.
E agora eu tô tentando continuar aqui. Mas o tema de hoje é sinceridade. No Néctar da Devoção se diz assim, nos requisitos devocionais, né? Se fala, o único requisito para praticar Bhakti Yoga é a sinceridade. Então, depois eu vou ler essa passagem do Néctar da Devoção e, enfim, o capítulo vai falar sobre requisitos devocionais, porém, no primeiro parágrafo do capítulo vai dizer assim, olha, tem vários requisitos aí, mas a essência mesmo, já vou te dizer de cara, que é sinceridade. Então, como que entender isso, né? Será que é algo tão simples assim? Na realidade, no verso, a palavra samsuddha, que está aparecendo nesse 645 aqui, que é traduzido no Bhagavad Gita, como ele é de Srila Prabhupada, como sincero, ela aparece na tradução palavra por palavra como lavado. Ou seja, aquele que não tem coberturas, assim, que tá limpo, assim, que não tem coberturas, né, em cima da pessoa. E na tradução, no Guia Completo da Bhagavad Gita, com a tradução literal, esse verso 645, ao invés de aparecer sincero, aparece assim, empenhando-se com verdadeiro esforço. Essa seria a tradução literal, empenhando-se com verdadeiro esforço. E, enfim, para mim, essa forma de traduzir literalmente, ela é meio que uma forma de explicar o conceito de sincero até, né? Então tá ótimo, assim, trazer todas elas, acho que dá uma visão melhor. Então, a minha proposta de hoje é uma reflexão sobre sinceridade. Eu não pretendo chegar ao fim e dar um conceito ou, enfim, encher de conceitos prontos, mas trazer alguns pontos reflexivos e também trazer a ideia de que a sinceridade não é uma caixinha na qual a gente coloca pessoas assim, aquela pessoa é sincera, aquela não é sincera, aquela é sincera, aquela não é sincera. Então, não é bem assim que funciona. Na realidade, a gente não nasce como com uma genética, assim, eu nasci com olho verde, a pessoa já está pré-determinado, assim. É uma coisa que a gente constrói. E talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha que construir em Bhakti Yoga, num quesito, assim, falando de forma simples em relação à prática de Bhakti, é sinceridade. E é uma coisa que se constrói, a gente tem que estar consciente que ela vai se construindo, porque muitas vezes a gente repara que é difícil se manter 100% do tempo num estado de plataforma no qual eu me sinto assim mesmo, sincero. Então, muitas vezes a gente tem momentos de sinceridade e outros momentos no qual a gente não se sente tão sincero assim, e a gente percebe isso por várias nuances. E, assim, uma reflexão que eu fiz em relação a isso foi que muitas vezes, argumentando a favor do nosso desenvolvimento espiritual, a gente abandona a nossa sinceridade. Então, muitas vezes, em prol de avanço, nós abandonamos a nossa sinceridade. E isso não é irônico, isso não é algo assim a gente refletir que, já que a sinceridade é o único requisito, eu deveria mergulhar um pouco para entender o que realmente é isso, né? Para que quando eu tome minhas decisões na minha prática de Bhakti, elas sejam pautadas numa compreensão em relação a isso. E o Srimad Bhagavatam, ele ensina pra gente que nesta era de Kali, a natureza das pessoas nessa era de Kali é que nós somos confusos e, num geral, desorientados, etc. O que significa isso, assim, né? Essas palavrinhas? Nós não temos conceitos claros sobre as coisas. Muitas vezes nós não entendemos o que as coisas são. Então, bom, a gente chega num processo como Bhakti, assim, que tem tantas qualidades, características, é importante que a gente entenda cada coisa como ela é, porque é muito provável que isso não tenha sido ensinado pra gente na nossa vida, assim, colégio, pais, etc. O conceito, né? É importante a gente estar ciente disso. Nem sempre está tão claro como a gente imagina. Às vezes tem camadas que vão se abrindo na gente e esses conceitos vão tirando outras camadas para a gente compreender eles melhor ainda. Então, a etimologia, eu gosto sempre de trazer a etimologia da palavra, que eu acho que é uma forma simples de demonstrar o que ela quer dizer, né? A etimologia da palavra sincero, ela tem duas fontes históricas, que é, primeiro lá com os gregos, no teatro grego, a máscara para o teatro grego, ela era feita de cerâmica ou de cera. Então, o sincero era aquele, tem a mesma raiz do latim, tá? Sem cera, tanto no grego quanto no latim. Então, o sincero era aquele que não tinha máscaras, no caso, né? Sem cera, que era a máscara do teatro. E no conceito europeu, de mercantilismo europeu, no sentido dos escultores que trabalhavam com mármore. Então, os escultores que cometiam muitos erros durante a
quando estavam esculpindo uma peça específica, eles passavam cera para que não parecesse que eles pudessem cobrar um valor referente ao que não é na realidade, né? Porque eles estão encobrindo os erros deles. E aí ficou comum dizer assim que aquele lá é sem cera, né? Porque o trabalho dele, ele mostra assim, os errinhos que tem, ou é bom mesmo daquele jeito que ele está mostrando. Então essa é a origem assim, histórica da palavra que a gente usa aqui no Ocidente, né? Então eu queria trazer algumas passagens dos livros da nossa tradição que falam sobre sinceridade. Então aqui, no Ensinamentos da Rainha Kunti, aí está falando sobre a natureza feminina e sinceridade. Em todos os países e em todas as seitas religiosas, parece que as mulheres têm mais interesse do que os homens. Essa simplicidade no aceitar da autoridade do Senhor é mais eficaz do que o fervor religioso, ostentoso e carente de sinceridade. Bhagavad Gita 2.62 no significado. Um devoto sincero do Senhor evita todo gozo dos sentidos materiais devido ao seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Este é o segredo do sucesso. Bhagavad Gita 9.1 significado. O Senhor entende a mentalidade e a sinceridade de uma entidade viva que esteja em consciência de Krishna e lhe dá inteligência para entender a ciência de Krishna na associação dos devotos. No mesmo significado, no Bhakti Rasamrita Sindhu se diz que quem tem um desejo sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo já é liberado, apesar de permanecer no estado de existência material condicionada. Então, um desejo sincero de prestar serviço amoroso já está na plataforma liberada, mesmo que as considerações externas alheias ou sobre si mesmo não sejam as melhores. Bhagavad Gita 3.7. Para alcançar a autorrealização, a pessoa pode levar uma vida controlada como é prescrito nos Shastras e continuar a executar a sua ocupação sem apego e desta forma progredir. Uma pessoa sincera que segue este método está muito melhor situada do que o impostor farsante que faz uma exibição de espiritualismo só para enganar o público inocente. Um varredor de rua sincero é muito melhor do que o meditador charlatão que pratica sua meditação com o único propósito de ganhar a vida. Bem forte essa passagem aqui de Prabhupada, né? Um varredor de rua que não parece, assim, não teria nenhum aspecto que poderia se medir externamente, mas se ele tivesse sinceridade é melhor do que toda uma aparentagem, assim, externa, né, de avanço. Bhagavad Gita 10.10. Ele deve executar algum tipo de trabalho para Krishna e este trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e, enfim, alcançá-lo. Bhagavad Gita 10.11, significado. Mas mesmo que o devoto não tire proveito desses ensinamentos ou de seu mestre espiritual, se ele é sincero em seu serviço, o próprio Krishna o ajuda dentro de seu coração. Assim, o devoto sincero ocupado em consciência de Krishna não pode estar sem conhecimento. O único requisito é que se execute serviço devocional com plena consciência de Krishna. E aqui é o primeiro parágrafo do capítulo 14 do Néctar da Devoção, que é requisitos devocionais. Alguns sábios recomendam que o conhecimento e a renúncia são fatores importantes para que nos elevemos ao serviço devocional. Na realidade, todavia, isso não é fato. A realidade é que o cultivo de conhecimento ou o cultivo de renúncia, que são favoráveis para se obter uma base na consciência de Krishna, podem ser aceitos no princípio, mas no fim podem também vir a ser rejeitados, pois o serviço devocional não depende de nada exceto o sentimento por tal serviço ou o desejo de auferi-lo. No fim das contas, a sinceridade é o único requisito. E, por último, aqui sobre Krishna, no 6.32 da Gita. A pessoa passa a ser feliz quando conhece Krishna como o desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano, o proprietário de todas as terras e planetas e o amigo mais sincero de todas as entidades vivas. Então, como todas as outras qualidades, essa capacidade de desenvolvermos sinceridade, ela vem justamente desse nosso amigo supremo mais sincero de todos. Então, é muito confortante assim saber que a gente tem um amigo
absoluto e que é 100% sincero com a gente, porque ele é a fonte justamente da sinceridade, né? Todo o mecanismo de karma do universo e todo o mecanismo, todas as leis do universo mostram pra gente essa natureza de sinceridade plena e total com a entidade viva nesse mundo, né? E na relação transcendental entre eles. Então, é um pouco difícil, assim, a gente definir o que é sinceridade e conceituar. Eu fiz essa semana, assim, eu fiquei perguntando para algumas pessoas, para alguns devotos, e não devotos também, perguntei assim, como que você percebe a sinceridade em você? Como que você percebe a ausência de sinceridade em você? E como que você percebe isso nos outros? E eu fui olhando as respostas, assim, depois eu passei todas elas por um arquivo, assim, no Word, fiquei lendo, assim, sem considerar quem falou, mas a resposta mesmo. E eu fiquei, assim, achei interessante que a medida para eu perceber a minha sinceridade é super complexa. Nossa, quando eu tenho esse sintoma tal, isso, aquilo, e pai, não sei o que, parará, mas a medida para perceber a sinceridade do outro é extremamente simplória. Do tipo assim, eu tive algumas respostas como que para si era complexo, mas para o outro era como o jeito que ele mexe as mãos, para onde que ele olha, como que ele se movimenta, se o olhar dele é fixo, se não é, tipo umas coisas assim, né? E eu fiquei assim, nossa, mas se é tão complexo pra gente perceber isso, como é que a gente pode medir dos outros, assim, dessa forma, né? Eu achei engraçado. E uma pessoa sobre sinceridade respondeu, assim, eu acho que parou, assim, analisou e respondeu, olha, vou resumir a resposta, foi uma resposta longa, mas respondeu algo assim, quando eu consigo dialogar comigo mesmo internamente de forma muito honesta, eu percebo alguma sinceridade em mim, quando eu não ignoro o que tem dentro de mim. Aí eu fiquei, interessante, muito interessante. E eu resolvi trazer esse assunto, assim, da sinceridade, ele é abstrato, ali é uma questão de reflexão, né? Então, tem uma noção, assim, que ele pode ficar um pouco, né? Mas vamos acompanhando o raciocínio. Durante a minha vida devocional, teve um período que, analisando, assim, os tipos de orações que eu poderia fazer para Krishna, chegou um ponto, assim, que eu decidi, quer saber, eu vou só orar por sinceridade, para ser uma devota e uma pessoa sincera, porque eu não que eu tenha feito isso desde lá até aqui, mas num período da minha vida devocional eu fiz isso e eu estava recobrando isso essas semanas. Nossa, teve uma época que a minha única oração a Krishna era orando por sinceridade, porque eu compreendi que sinceridade, todo o resto viria depois, né? Todo o processo, a viagem interna, externa, etc., aconteceria naturalmente se eu desenvolvesse sinceridade, né? Ou me trabalhasse para desenvolvê-la. E aí fica uma questão que eu queria trazer, que é práticas externas, só externas, vão nos ajudar a desenvolver amor por Krishna e essa sinceridade? Sim e não. Se elas forem exclusivamente feitas com o nosso corpo, provavelmente a gente vai receber resultados assim mais pra frente por causa disso, mas o avanço vai ser tão moroso que a gente vai chegar assim, eu tenho 60 anos, tô praticando Bhakti há 30 anos e eu não vejo nada em mim, assim, tipo, a pessoa tem uma opinião assim sobre si em relação ao processo muito desanimadora, né? Mas se a gente faz essa prática externa e traz a consciência para atuar junto, né? Não traz tanto essa ideia de que eu sou o corpo, então eu vou agir só com o corpo e vai dar tudo certo, mas traz todos os outros aspectos todos os nossos outros corpos junto, então daí a gente pode ter um resultado satisfatório. Então, um dos auxiliares para a gente construir essa sinceridade é equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai se manifestar dentro da gente de diversas formas. Então, assim, Bhakti Yoga, nós temos Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Então, se a gente for olhar assim num contexto de tempo da instituição, análise um pouco histórica assim de como que a instituição foi se desenvolvendo, num dado momento, no início, tivemos que dar muita atenção a Vaidhi Bhakti, assim, né? E entendemos como que, bom, depois que eu avançar muito em Vaidhi, Raganuga vai se manifestar. Só que eu acho que isso é um pouquinho equivocado, porque na realidade Bhakti Yoga é um processo que se anda em 2 trilhos. Então, Vaidhi, no início Vaidhi dá o Vaidhi Bhakti, né, que é o processo regulativo e tudo mais, ele vai dar a largada,
Mas o Raganuga Bhakti ele vai acontecer conjuntamente, ele vai sendo construído junto com o Vaidhi Bhakti. E é importante a gente compreender isso, porque se a gente achar que Raganuga vai aparecer sem eu dar atenção para ela e achar que, enfim, achar que do nada ela vai surgir, que eu não preciso fazer esforço nenhum para ela acontecer, a gente vai se frustrar, né? Então é um movimento de equilíbrio. Vaidhi e Raganuga, eles estão acontecendo juntos. E até eu estava vendo uma palestra esses dias de Hridayananda Maharaj sobre... Tinha uma pessoa mediando, né? O tema da palestra era conceitos de nova era, New Age, versus conceitos védicos. E hoje em dia, com os variados tipos de espiritualidade, sem um manual, assim, de qual é a definição filosófica dessa linha, mas uma coisa muito aberta, que cada um define um pouco por si, se criou um pouco essa ideia de que espiritualidade é superior à religião. Então, questão de equilíbrio, né? Pendeu demais para um lado. Então, algumas vezes a gente pende demais para um lado, que é a religião, né? No sentido de processos regulativos, assim eu tô falando. Ou a espiritualidade espontânea é realmente superior. Equilíbrio novamente, religião e espiritualidade caminhando juntos. Esse é o que a filosofia védica ela apresenta pra gente. Né? Que mesmo uma pessoa avançada, ela continua executando todos os princípios regulativos, etc. Tudo direitinho. Então, isso vai andar junto. Aí ele até comentou assim que, bom, na ISKCON anteriormente, a ideia, a tese, assim, era entusiasmados, né? Então, muito entusiasmo e tudo mais. E a antítese é maduros. Maduros, porém, não muito entusiasmado. Agora falamos de coisas mais sérias e tudo mais, refletimos mais, agora não somos mais tão entusiasmados. E a síntese desse processo todo longo que vem de uma geração para outra, etc., que a gente acompanha dentro da instituição e que esse movimento acontece, né, de gerações, é maturidade e entusiasmo concomitantes. Então, quando a gente conseguir atingir esse estado de maturidade e entusiasmo, então, bom, chegamos num patamar realmente bom, assim, para que a gente fazer com que esse conhecimento se espalhe de forma adequada. E para isso precisa equilíbrio nas nossas compreensões. E na semana passada, no final de semana, nós tivemos um curso, um encontro, né, de 2 dias com Nitya Kishori Devidasi, de Mayapur, sobre a vida de Jamuna. Jamuna, discípula de Srila Prabhupada, uma santa Vaishnavi contemporânea, que a vida dela é incrível, assim, e dos momentos que a Nitya Kishori estava contando sobre a vida da Jamuna, ela falou, num dado momento, Jamuna e Dinatarini, sua irmã espiritual, chegaram para Srila Prabhupada e estavam de branco, de sari branco e de cabeça raspada, sannyasinis, elas renunciaram, né? Então, elas chegaram para Srila Prabhupada e Srila Prabhupada ficou muito feliz quando ele viu elas nesse estágio, né? E, bom, Srila Prabhupada ficou feliz e depois outras devotas começaram a fazer a mesma coisa. E Srila Prabhupada comentou assim, a Nitya Kishori disse que Srila Prabhupada falou, Krishna não quer golpes feias, né? Krishna quer golpes bonitos, assim, não façam isso, voltem para como vocês estavam. Então, por que essa diferença de reação? Aquela atitude da Jamuna e da Dinatarini estava equilibrada para o processo delas, mas para aquelas outras devotas que fizeram aquilo porque não compreenderam com equilíbrio a atitude da Jamuna e da Dinatarini, não estava tão equilibrada assim. E Srila Prabhupada conhecia a devoção e a renúncia de cada um para saber o que era melhor para o processo de cada um, né? O mestre espiritual, ele tem um discernimento em relação a isso, os seus discípulos. E assim, existem 2 extremos e existe essa compreensão no meio. E esse meio é que está o néctar que a gente recebe quando a gente escuta uma palestra, quando a gente lê um livro, quando a gente vai num kirtana e etc. Então, eu poderia escutar essa fala da Nitya Kishori sobre... Tô dando um exemplo, tá, gente? Para vocês expandirem para outras coisas, é só um exemplo. Essa questão do sari e de ter sari branco, raspado a cabeça e renunciado, eu poderia chegar hoje aqui na palestra uma semana depois de cabeça raspada e sari branco. Aí vocês iam dizer assim, Arada pirou, ela entendeu tudo errado. Então, muitas vezes a gente vai para esse extremo de compreensão. Mas teria um outro extremo também, que é eu olhar para essa atitude dessas Vaishnavas extremamente avançadas e eu dizer assim, exagero isso que elas fizeram, nem precisava fazer tudo isso, acho que o processo não é assim, blá, 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 e argumentar contra a rendição delas, né? Só que nenhuma dessas 2 compreensões é equilibrada. O néctar se encontra no meio, e nesse meio de equilíbrio é que eu posso tirar algo importantíssimo no nosso processo de Bhakti, que é
Inspiração. Inspiração. Então, quando eu compreendo de maneira equilibrada, eu tenho a capacidade de me inspirar. Então, uma pessoa que continuamente ela está tendo acesso a recursos de Bhakti, mas ela não consegue se sentir inspirada, porque provavelmente ela não está compreendendo as coisas de maneira equilibrada que caiba a ela. E ela não conhecendo ela, dificilmente ela vai conseguir ter essa medida de equilíbrio, de compreensão. Então, inspirar, né? Inspiração. Inspirar é colocar o ar para dentro. Então, é ver uma situação, ver um conhecimento desses, ver uma situação, experienciar, receber uma informação como essa, colocar ela para dentro e alojar ela da forma adequada. No Ayurveda, a gente tem a ideia de que o ar, ele traz, quando a gente coloca, né? Inspira, coloca algo para dentro, ele nos nutre, ele nos alimenta, ele nos traz vitalidade. Então, essas informações todas referentes a Bhakti, tudo isso que a gente está recebendo agora durante a quarentena, o efeito equilibrado delas é que elas nos inspirem cada vez mais. Então, a gente coloca isso para dentro, isso nos nutre e nos traz vitalidade. E queria lembrar também que a medida de equilíbrio em consciência de Krishna é diferente para cada um. E isso ajuda muito a gente a regular um pouco as nossas relações, as nossas amizades, para que a gente entenda que inspirar é diferente de reprimir ou oprimir, ou enfim. Às vezes a gente quer incentivar, mas está oprimindo também, porque não está na medida, no equilíbrio da pessoa. Então é importante a gente ter esse cuidado, que o equilíbrio de cada um é diferente. E a gente, trazendo esse equilíbrio para dentro da gente, a gente é capaz de executar algo importantíssimo para a gente desenvolver essa sinceridade, que é diálogo interno. Então, esse amigo mais sincero, supremo, esse menino que a gente fala tanto e que é a personalidade mais famosa de todos os universos, ele está aqui dentro do nosso coração e ele fala muito com a gente. A Atma também fala com a gente e Param Atma também fala com a gente. E se a gente não para buscar esse equilíbrio, a gente dificilmente vai conseguir escutar essa voz e muito menos responder, porque se você não consegue escutar, mais difícil ainda vai ser ter a capacidade de responder aquilo ali que está sendo mostrado para você. Porque Krishna está no nosso coração como um auxiliar no nosso processo. Krishna não está nos sabotando, porque como diz aqui, Srila Prabhupada fala no 632, ele é o nosso amigo mais sincero. Então, agora eu queria contar duas situações referentes a práticas externas, só para exemplificar um pouco essa questão de equilíbrio, e depois eu vou passar para outro item auxiliar ao desenvolvimento dessa sinceridade que a gente tanto busca. Uma vez, há uns anos atrás, quando eu morava no templo de Porto Alegre, eu estava num ritmo assim de vida morando no templo, do qual acho que muita gente já passou por isso aqui, vai se identificar com essa minha fala agora, mas que você faz tudo devidasse, assim, né? Então, eu já estava num dia assim super atarefado, eu mal tinha tempo para digerir o serviço devocional que eu fazia, assim, para refletir, porque era muita coisa, a gente abraça tudo e não vê a nossa medida e uma hora a gente cansa. Se não tá na nossa medida, a gente vai cansar. Se tiver, a gente vai continuar, se a gente realmente for avançado para aquilo. Mas senão a gente vai dar uma, sabe, para por aí. Então, foi um dia muito interessante, no qual tinha feito Mangala, Govinda, Guru Puja, limpeza, comida, aí a gente teve bazar o dia inteiro no templo, aí depois Gora Arati, grupo de lapidário, de estudos, e fazendo tudo ao mesmo tempo, atendendo todo mundo, dando tchau, arrumando, limpando, cozinhando, tomando banho, se arrumando, enfim, tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente tinha um grupo de estudos nesse dia do lapidário com o Chaitanya Gosai. Eu e o Chaitanya Gosai estávamos fazendo a guia do grupo e num dado momento eu consegui sentar na roda, né? Não consegui pegar a conversa toda, mas eu consegui sentar. E uma devota antiga, assim, digna do meu respeito, de verdade, só que eu naquele ritmo, né? Porque assim, quando a gente se associa com os modos da natureza material, se a gente se associa muito com o modo da paixão na nossa prática, esse modo ele vai se manifestar mesmo contra a nossa vontade nas nossas reações. Então, assim, não é exatamente que, eu vou ter uma prática passional, eu vou me associar, eu vou permitir que o modo da paixão entre na minha prática espiritual e depois eu vou reagir no modo da bondade. Não, nós vamos ter reações com aquele modo que a gente se associou. Então, estava sentada lá e a devota estava comentando sobre a japa dela e ela fez uma fala muito sincera em relação à japa dela. Ela trabalhava muito, né? Estava num ritmo de trabalho muito intenso e ela estava explicando que ela fez uma reflexão em relação ao ritmo de trabalho dela e a ansiedade que ela estava criando em relação à japa dela
e que ela decidiu por um tempo cantar só 8 voltas. Uma devota antiga, assim, sabe? Eu digo antiga, assim, porque ela tá desde o início, assim, aqui em Porto Alegre. E ela falou assim, eu decidi cantar 8 voltas de japa, e explicou e falou tudo. Óbvio que eu não tive nenhuma reação externa, porém, internamente, eu nem queria pensar aquilo, mas eu pensei do tipo, eu não acredito que ela canta só 8 voltas de japa. Ela, que assim, né? Eu demorei acho que uns 2 anos pra lembrar dessa situação, e eu tô contando ela só porque depois eu lembrei dela e eu pensei assim, caraca, que pessoa sincera consigo mesma, né? Depois assim a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que realmente as coisas são, né? E outra situação e não tô incentivando ninguém a cantar menos voltas de japa, tá, gente? Só tô dizendo que aquilo foi sincero pra ela, porque ela não tava dando conta de nada, então ali ela tava dando conta de 8, tá? E isso é melhor do que de nada, né? Então, foi realmente sincero com ela mesma e com o processo dela. E outra situação que, pra exemplificar, quando eu fui morar em Nova Gokula, foi depois dessa época que eu estava morando no Templo de Porto Alegre, eu estava cuidando do ashram feminino e as meninas vinham para fazer vivências, etc. Esse era o meu serviço principal, mas claro que eu queria ajudar no Pujari também. Então eu tive uma conversa muito honesta com a mãe de Águia, que é quem cuida do departamento de adoração à deidade em Nova Gokula, para a gente ver quantos dias que eu ia fazer, né, e pudesse ser assim harmônico com o meu serviço. E estabelecer essas coisas antes, viu? É muito importante a gente estabelecer essas coisas de forma clara antes, em diálogo, né? E eu falei assim, 2 dias. Realmente, para tudo que eu tenho que fazer, 2 dias tá bom. Aí ela falou assim, não, 4 eu acho que é legal. Aí a gente foi conversando e tal. Aí eu falei assim, bom, então eu não vou ficar no meu conforto de 2, mas também acho que 4 é muito, porque eu conheço esse ritmo, então eu vou ir pro 3. Aí eu falei assim, 3... E aí eu atendo as necessidades dos devotos quando eles precisarem faltar. Porque se eu pegasse 4, eu não ia poder atender as necessidades urgentes que quem tá no Pujari sabe que acontece o tempo todo, né? Tipo, meia-noite, tem que entrar amanhã às 3h30, então alguém tem que se prontificar. Então, uma medida de equilíbrio no qual eu pude ser sincera com ela, e ela foi totalmente madura, e eu pude estabilizar aquilo não na minha zona de conforto, mas também não fazer além do que eu podia. Então, equilíbrio, né, nessa prática externa, tanto quanto no diálogo interno. Outro aspecto auxiliar que eu queria trazer para esse desenvolvimento de sinceridade, e é um aspecto assim que eu estou muito surpresa que o Chandramukha Swami, meu mestre espiritual, tem falado muito sobre isso, porque normalmente os líderes não falam muito sobre isso, porque eles já têm isso muito bem resolvido, assim, digamos, né? E realmente já tem mesmo, né? Mas aí acabam não tocando nesses pontos que pra gente são importantes, que é a questão de autoconfiança. Então, uma pessoa realmente que não tem uma autoconfiança bem estruturada, uma pessoa extremamente insegura, em vários níveis que eu vou comentar aqui, dificilmente ela consegue ser uma pessoa sincera, né? E vou explicar por que isso. Então, uma vez eu vi uma chargezinha na internet que eu achei bem legal, assim, que era... tinha um bichinho, eu não lembro qual era o bichinho, aí ele chegava, sei lá, pra Beija-Flor. Aí ele chegava pro Beija-Flor e dizia assim, nossa, o seu pelo azul e verde é lindo, o seu canto, a leveza com qual você voa é maravilhoso. Aí o Beija-Flor ficou, nossa, muito obrigada, olha como você é gentil, como você é maravilhoso, obrigada. Aí ele chegou depois pro elefantinho, falou assim, nossa, essa sua cor cinza é tão equilibrada, sua pata parece um laguinho, assim, quando ela pisa, e essa tromba, e tudo assim, nossa, que maravilhoso. Aí o elefantinho assim, uau, muito obrigada e tal. E assim ele foi indo consecutivamente, fazendo elogios, assim, vendo a beleza de cada ser e etc. Chega no último quadrinho, é bem longa, assim, a tirinha, ele vai em vários bichinhos, aí chega no último quadrinho, assim, da charge, ele tá em casa, no quarto, sozinho, e aí ele se olha no espelho, assim, e o espelho faz assim pra ele, tipo, em você não tem valor nenhum. Ou seja, ele conseguia ver aquele valor, assim, em todos os outros seres em torno dele, mas ele não conseguia ver aquela beleza dentro dele, assim, né? E será que isso é sinceridade mesmo, assim? Será que a gente pode considerar que isso é realmente sincero? Será que isso tá equilibrado? E às vezes a gente baseia essa nossa insegurança e até dá desculpas para elas por causa daquele tópico que eu falei lá antes, maus conceitos, conceitos não muito claros, porque
na nossa situação em Kali Yuga nós realmente precisamos esclarecer, por exemplo, o que é humildade. Né? Uma pessoa fica com um conceito deturpado de humildade na cabeça dela e ela não consegue nunca se sentir segura de verdade, né? Até que ela consegue quebrar aquele conceito mal compreendido em relação à humildade, por exemplo. Então, Chandramukha Swami falou numa live, assim, teve uma fala sobre isso que eu achei bem interessante, e ele falou: confiar em Krishna é fácil, ele falou. Krishna é o máximo, Krishna é lindo, Krishna é maravilhoso, a gente tem todas as qualidades de Krishna, ele toca flauta, ele dança bem, ele fala bem, ele faz tudo lindo, é fácil confiar em Krishna. Aí depois ele falou assim: confiar nos devotos também, a gente vê a beleza dos devotos demonstram tantos talentos, os devotos são claramente pessoas assim que se destacam, né? Confiar no processo também é possível, porque a gente vê como o processo vai atuando na gente e tudo mais. Aí ele falou assim: mas confiar em você mesmo como uma alma espiritual, né? Conectada com Krishna, é aí que está o grande desafio. E eu escutei aquilo assim, eu fiquei, caraca, muito interessante, vou levar em consideração, vou refletir sobre isso. E a gente normalmente tem uma ideia de que se eu vou expor a minha intimidade para uma pessoa é porque eu desenvolvi algum nível de confiança com ela. Então, muitas vezes, um relacionamento, ele avança, a intimidade avança junto com o avanço da confiança, porque intimidade e confiança estão correlacionados. Então, será que uma pessoa que não confia nela mesma, ela consegue ter uma intimidade profunda com ela mesma? Ela consegue entender o seu íntimo se ela não confia nela, se ela está distante dela, ela não se aproxima. O que é intimidade, né? É uma aproximação. Então, se eu não confio, eu consigo mergulhar em mim para entender quem eu sou? E outra coisa, será que só confiar em Krishna... Prabhu, Mataji, não se preocupa com isso, confia em Krishna. Será que só confiar em Krishna vai funcionar se a gente não confiar na gente nem um cadinho assim? Então, eu acho que aí é que está a questão do equilíbrio nas compreensões também, né? Confiar em Krishna, confiar em si, porque Krishna não vai fazer pela gente algo que a gente não dê o primeiro passo, né? Isso é sempre dito, assim, é importante que a gente diga, a gente tem um papel central no nosso desenvolvimento espiritual. Sobre a questão do diálogo interno, quem não confia em si não se escuta e não dialoga consigo. E tem um motivo muito forte assim para isso acontecer. E a gente vai ver aqui como que isso tá nas escrituras, né? Quem não confia não tem como dialogar consigo, porque primeiro nem vai escutar o que tá aqui dentro, para começar. E no Ayurveda, a gente tem um conceito que é também para diagnóstico e para tratamento, esse conceito. Além dos doshas, que são bem conhecidos, tem os conceitos de subdoshas. E tem 15 subdoshas no total, né? Os subdoshas de Vata, Pitta, Kapha. E tem 2 subdoshas responsáveis pela nossa relação com a gente mesmo. Porque, como se sabe, eles vão tratar a nível físico e sutil. Então, um subdosha de Pitta, que se chama Sadaka Pitta, Sad, né? Que também tem a mesma raiz de Sado, né? De Sadhana. O Sadaka Pitta, ele é responsável por o que a gente pensa da gente. Então tem todo um estudo em relação à saúde sobre isso, o que a gente pensa que a gente é. Só que pensar é diferente da função do subdosha de Kapha, que é Tarpaka Kapha, que atua no sentido do que eu sinto em relação a mim. Então, o que eu penso de mim e o que eu sinto em relação a mim são coisas diferentes. Eu até posso ter um pensamento numa plataforma mais superficial, na qual beleza, tá tudo ok, mas o que eu sinto é como se fosse mais instintivo, mais profundo, assim, não tem como esconder o que eu sinto sobre mim. Então, só para trazer esses conceitos para a ideia de saúde espiritual também. Outra questão sobre confiar é que confiar não é que vai dar tudo certo, né? Então, às vezes aí que tá a questão dos conceitos, né, gente? Tipo, pensar assim, porque eu confio em mim, então tudo que eu fizer vai dar 100% certo. Então, assim, eu tenho autoconfiança, vou chegar lá,
eu vou dar aquela palestra e vai dar tudo certo. Só que não, eu não tenho o menor controle se a luz não vai acabar agora, se a internet não vai cair, se não vai acontecer alguma coisa que sei lá, sabe? Não tenho o menor controle sobre isso. Mas a gente confia para executar. Então, tem um certo nível, assim, de equilíbrio em todas as compreensões que a gente tem. Existe essa inspiração, esse néctar que está dentro do equilíbrio da nossa compreensão. Agora eu vou fazer uma fala um pouquinho ousada, tá? Então, assim, nós insistimos muito, nós temos esse conceito no nosso Vedanta Vaishnava de Achintya Bheda Bheda Tattva, né? Então, essa inconcebível igualdade e diferença em relação a Krishna. Bom, por medo de sermos impersonalistas, que a gente sabe que o impersonalismo e o ateísmo nos afastam da relação com a pessoa suprema, muitas vezes nós insistimos muito no aspecto filosófico da diferença, porque a gente morre de medo de ser impersonalista, né? Porque é um estado do qual a gente quer se curar, assim, né? Então, assim, por medo de ser impersonalista, muitas vezes a gente fica... você é diferente de Krishna, a entidade viva é diferente de Krishna, a entidade viva é diferente de Krishna. Só que a gente tem que considerar que também existe o aspecto no qual a gente é igual a Krishna. Igual e diferente simultaneamente, e isso é inconcebível. Ou seja, será que é um conceito tão simples assim que eu consigo sacar de cara só insistindo que eu sou diferente de Krishna? Um conceito que é no seu próprio termo, assim, a Achintya, ele é inconcebível. Será que eu não tenho que mergulhar assim a minha vida inteira para realmente entender o que é ser igual e diferente simultaneamente de Krishna? Então, como a gente sabe, a gente é quantitativamente diferente de Krishna, mas qualitativamente nós somos iguais. Então, queria trazer isso. Vou chegar lá no ponto, tá? Sobre essa questão do diálogo interno, eu queria trazer algumas passagens desse livrinho aqui, né, que eu já mostrei, e vou mostrar de novo porque, gente, para estudar o Bhagavad Gita Srila Prabhupada, isso aqui é um auxiliar, assim, fantástico. Então, na página 26, diz assim, sobre a dualidade dentro de si. Então, a ironia da vida mundana é que por toda a nossa vaidade, nós nos subestimamos drasticamente. Então, por vaidade, nos subestimamos. Pensamos que somos mortais quando somos deveras imortais. Suportamos limites dolorosos ao nosso conhecimento e à nossa felicidade. No entanto, como partes eternas de Krishna, Deus, cada um de nós tem direito à consciência, felicidade inatas e ilimitadas. Só precisamos requisitá-las apropriadamente. Aí depois diz assim, ao perseguirmos o materialmente agradável e fugirmos do desagradável, caímos na ilusão da dualidade. Então, como é que, se eu estou excessivamente identificado com essa ideia de dualidade material, esses conceitos todos já foram apresentados para mim, mas eu continuo com essa ideia de que se algo estranho e fora do padrão se manifestar dentro de mim é ruim e por isso eu não devo olhar para aquilo, eu provavelmente estou caindo nessa dualidade aqui do agradável e do desagradável em mim. E aí eu vou estar, enfim, essa carga toda ela vai aparecer e ela vai nos incomodar quando a gente quiser realmente atingir o estágio, né, que a gente quer, que é Prema Bhakti, porque Krishna está no nosso coração e não tem como a gente esconder essas coisas. Então, sinceridade, olhar para esse desagradável dentro da gente, não ignorar. Já que o desejo e a aversão nos sobrepujam, Krishna nos adverte para não nos regozijarmos com o materialmente agradável, nem lamentarmos o desagradável. Em vez disso, deveríamos tolerar os dois, pois ambos vêm e vão, sendo meros produtos da percepção sensorial. Vamos lá. Apenas nós mesmos nos elevamos ou nos degradamos. Krishna enfatiza que somos responsáveis por nossa própria condição. O Senhor não nos faz fazer o bem ou o mal à força, e por isso não é responsável pela alegria e pela tristeza que criamos em nossas vidas. Temos livre-arbítrio. Agora, antes de falar o que eu gostaria de falar em relação a isso, tem outra passagenzinha dos modos da natureza dentro da gente. Pessoas e objetos tendem a mostrar misturas complexas dos modos. Assim, uma pessoa tem um lado bom, mas também tem um lado passional e mesmo um lado obscuro. Os modos materiais permeiam cada objeto, emoção, ato e ambiente neste mundo, inclusive comida, fé, trabalho, culto, caridade, filosofia, corpos e construções.
De fato, toda livre escolha que fazemos é uma escolha modal, boa, passional ou obscura com infinitas combinações. Ou seja, este corpo no qual a minha alma está habitando, ele está dentro de um sistema na qual tudo está sendo permeado por sattva, rajas e tamas. Então, provavelmente, ao longo do meu processo, tamas vai se manifestar, rajas vai se manifestar, e é muito importante que eu compreenda essa natureza constitucional da alma para que eu não faça justamente o que o Srimad Bhagavatam está alertando para a gente que a gente não faça, que é achar que a gente é a mente e o corpo. Porque muitas vezes eu não escuto as minhas emoções, eu não escuto os meus anseios, eu não escuto os meus sentimentos, porque eu acho que eu sou eles. E como é difícil ser uma coisa ruim, né? Então, é insuportável. Então, basicamente, a gente não olha e não trabalha, porque a gente está se identificando com aquilo, a gente está achando que a gente é emoção, a gente está achando que a gente é sentimento, mas, na realidade, tudo isso está dentro do nosso Manomaya Kosha, né, no nosso corpo mental, e não exatamente na plataforma da alma. Então, é bom, assim, que a gente compreenda que a gente, lá no fundo, a gente tem uma identificação corpórea, não desse corpo grosseiro, mas também dele e do sutil, que influencia em como que a gente lida com o nosso processo internamente. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui para complementar. De fato, olha só o que a Charyadeva fala aqui, né, no Guia da Bhagavad Gita. De fato, o nosso cativeiro é essencialmente psicológico. Impomos a nós mesmos uma falsa identidade limitante, o corpo mortal, e então lamentamos os limites autoimpostos. Porém, assim como nos aprisionamos na ilusão, também podemos nos libertar. Ninguém mais nos pode libertar se não nos libertarmos. Então, por que não fazemos essa escolha? Tá? A pergunta fica no ar, tá? Trazer para enriquecer também essa conversa o Srimad Bhagavatam e o... Deixa eu ver aqui... Capítulo 3, verso 31. Aqui. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado. O ar está sujo. De forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas no eu espiritual. Então, muitas vezes, como eu já disse, a gente pensa que a gente é todas essas coisas que se manifestam, por isso não trabalhamos elas, entendemos de forma desequilibrada isso, porque estamos implantando concepções corpóreas, materiais no eu espiritual. E depois, aqui no capítulo 2, vai dizer assim... Capítulo 2, do canto 1, verso 21. Assim, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Quem é esse eu? Quem é esse eu que está falando aqui? Esse eu certamente não é o arrancara no qual nós nos identificamos ao longo do nosso processo. Esse eu é a alma espiritual. Então, o Ahankara, ele é justamente quem traz essa ideia de que eu não posso olhar para dentro de mim, eu não posso dialogar com as minhas impurezas, porque eu não posso ser imperfeito. Então, é justamente o Ahankara que está trazendo isso. Então, em nome da gente realmente estar na plataforma de alma espiritual, nós estamos agindo dentro do Ahankara ainda. Então, quando a gente tem a capacidade de entender isso não sou eu, realmente eu posso olhar para isso com segurança e confiança, porque eu tenho um amigo sincero que está me guiando e que vai me ajudar a entender isso, a gente começa a descortinar muitas coisas importantes dentro da gente. Então, é uma reflexão que eu queria trazer sobre sinceridade hoje. E como eu disse, não é uma conversa assim, totalmente conclusiva. E para começar a conclusão, trazer o canto 3 do Bhagavatam, capítulo 21, verso 15, Kardama Muni. Aqui... Então, assim, vou trazer Kardama Muni e Narada Muni aqui para trazer uma reflexão final sobre essa questão de sinceridade. Kardama Muni executou 10 mil anos de práticas de yoga na beira do Bindu Sarovara, e aí, pelo resultado dessas práticas, ele teve um darshan de Krishna, um darshan que eu fiquei assim, nossa, que darshan especial, assim, com uma guirlanda
de lírios brancos e com lírio na mão. Lírio é uma flor muito cheirosa, assim, muito linda. A gente está sempre acostumado a ouvir a ideia de Krishna com lótus, mas com lírio, assim, eu achei tão bonito. E quando ele encontra com Krishna, ele começa a fazer orações. E no meio dessas orações, ele fala assim, no verso 15 do capítulo 21 do canto 3, ele fala assim: portanto, desejando casar-me com uma moça de disposição semelhante à minha, e que mostre ser uma autêntica vaca de leite abundante em minha vida, conjugal, para satisfazer o meu desejo luxurioso, eu também tenho buscado o abrigo de vossos pés de lótus, que são a fonte de tudo, pois vós sois como a árvore dos desejos. Srila Prabhupada vai comentar no significado que Kardama Muni poderia ter orado para Uma, Devi, a deusa, para conseguir uma esposa, porém ele quis entregar. A gente estava conversando até sobre isso agora no nosso grupo de estudos do Bhagavatam, mas ele quis entregar tudo que ele tinha com ele. Então, essa é uma forma de rendição, sabe, gente? A gente realmente ser honesto, assim, e mostrar para Krishna todos esses nossos anseios e entregar para ele, né? Ele vai saber o que fazer com isso, não é à toa que ele entrega depois Devahuti, né, para Kardama Muni. E outra passagem é Narada Muni, no canto 1, capítulo 6, 11 a 14. E esse aqui é bem bacana. Capítulo 6. No Bhagavatam, a gente vê assim no capítulo 4, 5, 6 ali e 7, eu acho, que vai aparecer a história de Narada Muni, assim, né? A história que a mãe dele era uma empregada, e aí uma Shudrani, né? Porque ele recebeu uma maldição, enfim. E ela recebeu um dia os sábios, que Davantari Swami diz que eram Bhaktivedantis, né? Sábios versados justamente no conhecimento do Bhagavatam. E ele pôde servir a eles e tomar os remanentes da sua praçada. E com isso ele se sentiu muito inspirado em cultivar vida espiritual. Então, né, a mãe de Narada Muni, uma picada de cobra, uma situação assim inesperada, ela abandona o corpo. E aí Narada Muni, enfim, ele tinha 5 anos de idade, ele passa por um processo e tudo mais, né, tristeza. E depois ele diz assim, olha, mas agora eu tô podendo seguir o meu caminho, assim, né? E aí Narada Muni começa uma jornada. Então essa jornada tá aqui, do verso 11 ao 14. São 4 versos só, ou 3. E eu vou ler aqui. Após a minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, aldeias, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Passei então sozinho por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas que eram difíceis de atravessar. Visitei densas, escuras e perigosamente amedrontadoras florestas, que eram parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física quanto mentalmente, e estava sedento e faminto. Então tomei banho na represa de um rio e também bebi água. Ao tocar na água, aliviei-me do meu cansaço. Aí depois ele diz, depois disso, debaixo da sombra de uma figueira de bengala numa floresta desabitada, comecei a meditar na super-alma situada dentro de mim, usando a minha inteligência como aprendera com as almas liberadas. Aí é que ele vai ter esse darshana de Krishna, né? Mas Chandramukha Swami, no retiro do Bhagavatam que a gente teve na Ecovila Govardhana no início do ano, e ele comentou sobre essa passagem, algo que eu achei muito interessante, que nós podemos também interpretar isso aqui, porque nenhuma parte do Bhagavatam diz que Narada teve o darshan de Krishna com 5 anos. Depois que ele começou essa viagem, provavelmente ele cresceu. Então, essa viagem aqui também aconteceu dentro dele. Então, passei, né? Então, sozinho por muitas florestas, juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas que eram difíceis de atravessar. Visitei densas, escuras e perigosamente amedrontadoras florestas que eram parques de diversões de cobras, corujas e chacais, ira, cobiça, luxúria. Então, Narada Muni fez essa viagem, né? Não só externa, como interna, até que ele chegou ao ponto que, esgotado, ele finalmente decidiu
sentar e meditar na super-alma dentro do coração dele. Então, essa jornada de Narada Muni, para até ele chegar a Krishna, nós estamos fazendo ela, né? Talvez, não sei o nível de esforço que cada um está fazendo internamente, mas nós a estamos executando. E agora, para finalizar, a gente tem Vishnu Tattva, né? A gente tem esse Prakriti Tattva, que é sobre a natureza material, e temos Atma Tattva, né? Essa também é uma verdade transcendental da qual nós precisamos nos tornar cientes, né? De quem nós realmente somos. E sinceridade faz parte desse processo, desenvolvermos sinceridade faz parte desse diálogo interno que a gente tem que ter. E depois, a gente atingindo essa sinceridade, a gente vai realmente experimentar o que a Jamuna fala do Krishna's Magic, né? A magia de Krishna, a magia tão especial de Krishna. E eu vou terminar com uma frase de Chandramukha Swami, que ele diz assim: a maior aventura da vida humana é desenvolver amor por Deus. Então, a maior aventura da vida humana é desenvolver amor por Deus. Então, essa minha reflexão sobre sinceridade, assim, fica a ideia, vamos nos aventurar, então, né? Vamos fazer isso, vamos mergulhar nisso e ajudarmos uns aos outros a executar essa viagem, assim, que Narada fez dentro da gente também. Então, era isso, gente. Eu sabia que a minha fala ia ser um pouco longa, por isso que eu fui indo, assim, direto ao ponto, em algumas coisas que poderia ter explicado mais e tudo mais. Mas muito obrigada por todo mundo que tá aí. Agora eu vou começar aqui a olhar os comentários e ver se tem alguma pergunta. Porque eu não queria passar do tempo, porque eu sei que às vezes fica um pouco maçante, né? Quando estoura muito tempo. Deixa eu ver a Nandarasa, Alessandra, Hare Krishna, Vishnupriya. Opa! Deixa eu ver aqui. Tema de muita relevância, pois a sinceridade se manifesta externamente, mas é muito mais interna do que imaginamos. Com certeza, um processo interno profundo. Manjari Bhava Devidasi. Boa noite, minha flor. Já faz algum tempo que não a vejo. Saudades. Krishna a proteja e conserve essa sabedoria e inteligência. Muito obrigada. Que Krishna conserve a sabedoria e inteligência em você também. Aqui os agradecimentos, depois eu vou ler eles com calma, mas eu vou procurar se tem perguntas. Vai de Bhakti. Se tá na dúvida, vai de Bhakti. Amei. Só a Nandarasa pra falar um negócio desse. Amei. Dá um nó na cabeça essa espiritualidade tassiana. Dá um nó na cabeça essa espiritualidade tipo Osho, que prega muita liberdade, mas cai no erro de se achar muito a pessoa. A pessoa pensa que é Deus e ainda não consegue nem controlar o corpo no Hatha Yoga. Com certeza isso confunde muito a gente. Confunde muito. Depois a gente tem que começar, às vezes, quase que do zero, assim, né? Revendo os conceitos e tudo mais. Depois eu passo para você, Vishnupriya, as referências. E sim, deixa eu ver aqui. Às vezes a gente demora anos para se dar algumas coisas, se dar conta, né? E isso vai acontecer com todo mundo, tenho certeza que já aconteceu com todo mundo também. A gente parar e olhar coisas, enfim, 5 anos atrás, 2 anos atrás, Krishna vai nos dando inteligência, porque a gente já descortinou certas coisas na gente para compreender, né? Podemos e devemos determinar qual modo da natureza nos associar. Devemos ter uma diretriz clara, né? Devemos ter uma diretriz clara, sim, de que na maioria dos casos temos que buscar Sattva Guna. Sattva, qual é a ideia de Sattva, né? Sattva é a posição pela qual eu posso conhecer a verdade. Então acho que ela por si mesma já diz, né? O estado no qual eu posso ver as coisas como elas são. Ou seja, nos outros modos eu vejo as coisas deturpadas. Então, para a gente avançar espiritualmente, é importantíssimo que a gente busque Sattva Guna em geral nas coisas, né? Mas Maharaj Purushatrai uma vez fez uma fala sobre isso que eu achei muito interessante, eu nunca esqueci. Que não é que o devoto foge de tamas e rajas. Ele consegue, o devoto tem a capacidade de usar tamas e rajas a serviço de Krishna, da forma correta e equilibrada, né? Então, é uma arte que a gente tem que ir aprendendo, fazendo assim também. E Tassiana,
Você poderia falar sobre o amadurecimento da nossa autoconfiança e a relação com os devotos? Eu não sei se eu já não toquei em alguns pontos em relação a isso ao longo da fala, mas primeiro que tem vários efeitos, né? Uma pessoa que não confia em si mesma, ela provavelmente vai projetar, né? Aí vem muito de psicologia, assim. Ela vai projetar as coisas que estão faltando, o que ela precisa, ou que tem nela, mas ela não vê, né? Também tem essa explicação, assim, ela tem nela, mas ela não vê. Vai projetar de forma deturpada, assim, nos outros, né? Então, ou ela vai ter uma medida de excesso de admiração externa que vira aquele encantamento, ou ela vai passar a menosprezar os outros e entrar num processo de inveja que é muito nocivo, assim, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Inveja a gente pode definir como aquilo que você vê que tem evidentes qualidades, você poderia estar enxergando um monte de qualidades ali, mas você só vê defeitos, assim, você só menospreza aquilo, você quer diminuir, você se esforça para diminuir aquilo. Então é um sintoma de inveja, né? E na relação com os devotos, eu acho que é delicado, assim, porque uma pessoa que não confia em si, ela dificilmente vai conseguir se colocar na posição de servo, porque ela vai ter os conceitos deturpados em relação a ela. E a nossa relação com os devotos, além das raças, né, de amizade, etc., também tem a relação do servir, do eu me colocar a serviço de. E para isso eu tenho que estar com o meu ego satisfatoriamente equilibrado, né, para eu não sentir nem inferior e nem superior. Então, autoconfiança, não só para a relação pessoal, eu acho ela importante para absolutamente tudo que a gente for executar na vida espiritual. Deixa eu ver aqui. Sim, é preciso sair da dualidade, olhando para o que incomoda até que aprenda, com certeza. Kalachand Haribo, querida, você pode falar um pouco sobre a questão do equilíbrio em relação a manter a mente tranquila em situações boas e ruins? Porque percebo que às vezes há uma confusão em como lidar com isso e muita gente acaba alimentando uma insensibilidade e deixando a compaixão de lado, seja com o outro ou consigo mesmo. Tenho a impressão de que há uma confusão entre controle da mente e psicopatia. Sim, com certeza. É porque equilíbrio e apatia são coisas bem diferentes, assim, né? Eu digo mais num estado de equilíbrio interno, no qual você não perde a visão clara das coisas, assim, né? Você não entra nos modos, assim, que afetam como você percebe as coisas. Mas a gente agir frente a uma situação que exige uma atitude, é evidente que a gente não deve se manter, eu sou equilibrado, então eu não vou... Tem uma pessoa que foi atropelada, mas como eu sou equilibrado, eu não vou sair correndo para ajudar ela. Isso não tem o menor cabimento, né? Por isso que a gente tem que ter viveka, né? Discernimento para compreender a situação. Então, como que eu tenho que... A atitude perante uma situação de urgência, ou várias outras que você pode estar falando, o equilibrado é agir, né? A ação é super importante. Para isso a gente precisa realmente de discernimento para compreender. O que mais? Vamos ver... Muito difícil, Tassiana, muito difícil se anular e não sentir, e não pensar, e não errar, e não aprender, então... Muito difícil se anular e não sentir, e não pensar, e não errar, e não aprender. Então há que ver e rever se a interpretação filosófica está sendo feita com sinceridade ou aceita e pronta, imposta. Exatamente. Porque a gente vai estar acumulando várias coisas que em algum momento a gente vai estar precisando trabalhar elas, enfim, elas vão se manifestar de formas estranhas na gente, a gente não vai se reconhecer. Eu não estou conseguindo agir como eu sou, então isso vai se manifestar, né? Você não se reconhece porque você nunca resolveu se conhecer de fato, né? Essa palestra, ela tem um quê muito de reflexão interna, assim, tá, gente? Então tem coisas que eu não vou, assim, deixar pronto, assim, porque tem uma parte de reflexão muito introspectiva nisso. Ananda, muito obrigada. A Isabela aqui, que legal. Anaí, como fazer esse encontro com o falso ego com mais coragem e honestidade? É muito desconfortável o enfrentamento com aquilo que você acredita que te constitui. Então, Bhakti é justamente sobre isso, né? A Bhakti Yoga é justamente sobre a gente conseguir adequar as nossas práticas externas que vão nos ajudar a gente entender quem a gente realmente é em relação com essa pessoa suprema e
como que a gente pode trazer isso para um mergulho interno. Eu não estou falando que a gente precisa pegar um facão assim e sair cortando dentro da gente e nos machucando. Não é isso. Mas é simplesmente dar vazão, dar espaço, porque aquilo já existe, aquilo já ocupa um espaço dentro da gente. Então, quando eu permito que aquilo... Krishna está me mostrando isso, né? Realmente estabelecer um relacionamento pessoal com Krishna dentro da gente. Eu posso dar uma olhada para isso, porque de repente tem alguma coisa na minha prática espiritual que eu posso ajustar, que vai ajudar a resolver essa situação. Só que eu negando ela, eu realmente não vou saber como resolver, né? Então, essa sinceridade nesse sentido. E também sair um pouco dessa história da dualidade, né? Do que é ruim, do que é bom. Trazer esse conceito bem para junto da gente, assim, bem próximo, assim. Eu sou uma alma espiritual e essas manifestações todas da mente, do pensamento, do desejar não são exatamente eu, porém elas estão aqui, porque eu me associei com os modos que construíram elas ao longo da minha vida. Então é necessário que para que eu atinja a minha meta eu consiga fazer esse trabalho interno, né? Então, Viveka, Buddhi, discernimento, né? E bom senso, com certeza. É isso mesmo. Então tá, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu tô super cansada, super cansadinha, mas eu espero que tenha sido proveitoso de alguma forma essa reflexão de hoje sobre sinceridade. E é isso. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.